Olá, ouvintes da Rádio O Imparcial. Eu sou Patrícia Cunha e hoje estou recebendo o psicólogo e advogado Rui Cruz, médico psicólogo atuante há 20 anos no mercado. Ele vai falar conosco sobre a campanha Janeiro Branco e também sobre outros assuntos que envolvem a saúde mental, como a campanha se realiza, como ela efetivamente se dá na prática, e dentre outras coisas que a gente vai começar falando aqui, né, doutor? Bom dia, seja Bom dia, bom bem-vindo. dia. É um prazer estar aqui no espaço do Imparcial, o Imparcial. É mais um canal que a gente pode fazer com a comunicação, prestando serviço para a sociedade, para a comunidade, com um tema tão importante que é a prevenção. Janeiro Branco, nós estamos no mês de janeiro e, como todos sabem, a gente é desenvolvida pela categoria médica essa campanha durante esse mês, mas também que ela poderia ser estendida durante todo o ano, né? O que significa essa campanha Janeiro Branco? Janeiro Branco, ela é a ideia da gente fazer a conscientização da saúde emocional e mental, em especial capitaneada pelo psicólogo Leonardo Abraão, há 11 anos, e através do Instituto Janeiro Branco, ele convida toda a sociedade a falar, colocar a pauta de saúde mental durante o ano todo. Então, a ideia é chamar toda a sociedade, os profissionais da saúde e os meios de comunicação a imaginar como o janeiro fosse o primeiro mês do ano, mas também aquele período que a gente recebesse uma folha em branco e pudéssemos, ao nosso próprio punho, estabelecer metas, objetivos para o ano todo. A ideia é que a gente possa colocar a saúde mental como prioridade, porque ela acaba influenciando em todas as relações interpessoais e principalmente nas nossas questões, principalmente relacionadas a medo, receio de lidar com o desconhecido. E a saúde mental ainda é um tema que ainda não é tão difundido. A gente fala muito, mas pouco tem uma conscientização acerca disso. Então, como você bem falou, é como se a gente fosse preencher uma folha branca no começo de cada ano, né? Todo mundo precisa buscar uma ajuda, todo mundo precisa buscar esse entendimento de como é que é a sua mente. Pois é, quando a gente fala mente, Patrícia, a gente tem que recordar que é a nossa subjetividade. Então Sim. existem vários níveis de atenção que a gente pode estar propiciando. Em especial, quando a gente fala em prevenção, a gente está pensando em evitar o adoecimento, em Uhum. evitar que as situações se agravem. Então, quando a gente fala em buscar um especialista, ótimo, isso é necessário. Mas é interessante a gente primeiro prestar atenção nos sinais e nos sintomas, ou seja, uma tristeza e algo que a gente possa fazer para evitar que a gente venha a adoecer. E também buscar atividades de psicoeducação para que a gente possa evitar situações do dia a dia. Por exemplo, hoje nós estamos muito voltados para as redes sociais. As Uhum. redes sociais elas interferem nas nossas relações interpessoais. A gente acaba, de certa forma, ficando viciados no olhar do outro e acaba deixando de prestar atenção em nós mesmos e nas pessoas que nós amamos. Então, Uhum. nós paramos de olhar nos olhos, de tocar as pessoas, nós estamos no mesmo local, no mesmo ambiente, mas as pessoas preferem ficar próximo de quem está distante e distante de quem está próximo. Então, a gente tem que favorecer a interação interpessoal positiva, presencial, e também falar de temas. Quando a gente fala em saúde mental, tudo entra como tema salutar. Por exemplo, a questão das violências, questão de gênero, de raça, as questões relacionadas à saúde financeira, aos vícios, tanto uso abusivo de álcool e outras drogas, também vícios de jogos. Então, tudo isso são temas que a gente tem que trazer para estabelecer laços de confiança. Então, se a gente fosse levar em consideração, isso é uma atividade de prevenção. Se nós fôssemos, como você falou, buscar um especialista, quando a gente perceber que a gente não está conseguindo lidar com algumas questões que estão afetando a nossa mente, a nossa subjetividade, que estão impedindo da gente ter o desempenho normal e cotidiano das nossas ações, por exemplo, como deixar de trabalhar, deixar de estudar, não saber lidar com pressões nos relacionamentos interpessoais, amorosos, ou então na própria autoimagem, não se sentir motivado a fazer algumas atividades, não querer participar de atividades que de certa forma são corriqueiras, como trabalho, esporte, lazer. Então, isso sim são sinais que a gente tem que buscar a ajuda de um especialista, que ele pode ser um psicólogo para poder favorecer com que um propósito de vida
seja buscado, como também como médico psiquiatra que possa vir a receitar medicações. Eu estou citando esses profissionais, mas isso não impede que a gente procure outros, como educador físico para fazer atividade física, como o terapeuta ocupacional para buscar atividades que sejam necessárias, como também a gente pode e merece ter também um olhar diferente para a religiosidade. A religiosidade é um fator estruturante que também interfere e valoriza a nossa saúde mental, e nós temos que entender todo o contexto de cada indivíduo. Nós somos únicos, então assim, buscar aquilo que de certa forma nos dá prazer, nos dá condições de superar dificuldades. A ideia é essa. Então a questão de buscar um cuidado, buscar um especialista, é também buscar algo específico em você que possa ser trabalhado e mudado para melhor qualidade de vida. Agora, doutor, qual é o resultado prático que essa campanha tem tido efetivamente? Assim, são há 11 anos que ela vem sendo feita, não é isso? Sim. Quais são os resultados disso? Olha, o resultado, assim, como ela é uma campanha alusiva e ela visa colocar em pauta, você pode perceber que a comunicação ela começa a falar de temas com conteúdos de especialistas, conteúdos que podem realmente servir para as atividades do ano todo. Se a gente for levar em consideração a pauta na sociedade, ela já ganhou um espaço muito salutar, ela já foi tema do Enem, ela está no calendário nacional da saúde, ela já está fora do país, ela possibilita que profissionais como eu possa ter espaço para falar sobre o tema, falar sobre saúde mental. A gente consegue entrar na casa das pessoas e eu digo, já de certa forma, possibilita que temas como saúde mental, elas podem vir a fazer parte da mídia. Por exemplo, eu sou um colaborador aqui do Jornal Imparcial que sempre quando eu tenho oportunidade, sou acariciado e reconhecido no momento que eu coloco temas relacionados à saúde mental. Então, a campanha ela ajuda a isso, que a gente consiga chamar a atenção e ser de forma permanente, de janeiro a janeiro, colocar temas relacionados à saúde mental dentro das casas da pessoa e em todo o contexto. Certo. Agora, doutor, qual é como é que eu posso dizer? Como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de ajuda, né? Você falou de vários profissionais, uma equipe que é multidisciplinar, né? Para ajudar. Mas como é que a pessoa que não tem recurso, que não tem um plano de saúde, não tem dinheiro para pagar uma consulta particular, como é que ela pode procurar um especialista? Perfeito. Essa sua pergunta ela é básica. Nós temos hoje em dia os serviços de saúde mental, os dispositivos que estão vinculados ao SUS. Então, o principal serviço que nós temos de referência, além da unidade básica de saúde, é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Então, os bairros, vocês podem ir até a unidade básica de saúde, solicitar um encaminhamento, porque lá pode ter um enfermeiro, um médico que pode fazer a primeira avaliação, um encaminhamento, ou podem ir direto aos CAPS que estão na cidade de São Luís, ou então em outra cidade, ou então na região de saúde onde você reside. Esses CAPs, eles possibilitam que médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais possam, através de um olhar mais complexo, amplo, avaliar e fazer um estudo de um projeto terapêutico singular para o atendimento dessas pessoas. O atendimento também pode ser oferecido de maneira ambulatorial nos lugares que têm vários serviços especializados. Em caso de urgência e emergência, nós temos as UPAs e temos como referência ainda o Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, que atende 24 horas pessoas que venham a precisar de uma assistência. Como eu posso aqui falar, a pessoa está em surto psicótico por uso abusivo de droga, ou então pessoa que, por tentativa de suicídio, venha a necessidade de um suporte. O importante é que as pessoas conheçam esses serviços e quebrem o estigma e o preconceito de buscar ajuda. Né? Para evitar, por exemplo, como a gente falou inicialmente, é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor que a gente comece a cuidar e preste atenção nos sinais e sintomas antes e encaminhe para uma unidade básica de saúde ou então para um CAPS, ao invés de só quando entrar em surto buscar ajuda e aí infelizmente vai ter que ir para um hospital de pronto atendimento, no caso, o Hospital Nina Rodrigues ou uma UPA. No ano passado, você falou de surto, no ano passado nós tivemos pelo menos 2 casos, né? No final do ano, de pessoas que tiveram esses surtos,
um rapaz foi para a rua, invadiu uma igreja e acabou não tendo um final muito, né? Acabou falecendo. Como é que as pessoas podem agir nesse caso, né? Ele estava na rua, ele saiu correndo e as pessoas não sabiam o que fazer, veio a polícia e acabou num final trágico. Tu falaste um acontecimento que, na verdade, foi até pauta minha, que eu acabei fazendo um artigo aqui no Jornal Imparcial sobre isso. Até eu acho Sim, que, se eu não estiver enganado, o nome do artigo é Como é perigoso ser um louco na ilha de São Luís, né? exatamente, exatamente. E aí eu sempre coloco que, assim, as pessoas possuem um preconceito muito grande e não sabem lidar com essa pessoa em surto. Então, as pessoas acreditam que estar em surto é uma pessoa perigosa ou uma pessoa que pode fazer mal para alguém. Não deixa de estar. Mas a abordagem que a sociedade tem que não é correta. Não é adequado as pessoas baterem, praticamente esquartejarem, agredirem, porque essa pessoa está fora de si. O correto é chamar uma equipe de saúde ou então de segurança, no caso, o corpo de bombeiro, para que eles possam fazer a contenção, administrar a situação de risco e encaminhar para o serviço especializado para ter a abordagem adequada. Claro que aí eu já retomo um outro artigo que tem que ser um profissional especializado para não correr o risco de ser alguém, por exemplo, que não tenha capacidade técnica como guarda municipal e fazer uma abordagem que possa vir a criar um risco maior. Uhum. Por quê? Porque primeiro a segurança de quem está atuando, só a partir dessa segurança que a pessoa deve atuar, o profissional deve atuar. Ele não tem que colocar a sua vida em risco. Mas todo um aparato deve ser feito. Então, para evitar situações como essa e outras que vêm acontecendo, a gente citou apenas duas, né, que foi a sua Sim, as duas fala, mais mas recentes. se a gente for levar em consideração, em todos os outros estados, em nossa sociedade brasileira, não existe um zelo, um cuidado, um aparato adequado da sociedade em especial, que aí é um tema da saúde mental que a gente precisa conscientizar, como também das equipes e dos gestores para ter um olhar diferenciado a casos como esse. É comum a gente ver andarilhos na cidade ainda, luz ou então sob substância psicoativa. Então, existem equipes que deveriam ser ampliadas e a sociedade conscientizada para evitar que essas pessoas sejam agredidas, violentadas e venham a morrer. Porque o que a gente está presenciando é que a falta de trato com essa situação está possibilitando a perda de vidas e demonstrando a nossa incapacidade ou inabilidade em lidar com isso. Certo. Agora você falou a gente vai falar aqui de usuários de drogas, e aí lá no centro, o CAPS, por exemplo, os CAPS, por exemplo, são um trabalho bem forte ali naquela região, ali, principalmente no Mercado Central, né? Sempre tem o acolhimento para as pessoas que não são pessoas de rua, são pessoas que estão em situação de rua e tudo. Esse trabalho, ele precisa ainda ser ampliado para alcançar uma população maior, uma população que precisa desse tipo de ajuda? Olha, historicamente, aí a gente não tem que valorizar o trabalho realizado pelo CAPS-AD de gestão estadual, doutor Marcelo Costa, e ele faz junto com a sua equipe e com as políticas intersetoriais, quando eu digo intersetoriais, porque chama assistência social, chama a própria sociedade civil, que é organizada, chama os comerciantes, chama as instituições religiosas, para tentar sanar e dirimir essa situação que lá vivem. Infelizmente, a nossa população em situação de rua, na rua, ela vem aumentando, exatamente porque nós não temos políticas públicas que conseguem, de certa forma, atender essa demanda. A Cracolândia nada mais é do que a falta de um suporte e de uma intervenção consistente frente a uma realidade que vem aumentando e que precisa, como você diz, ter questões mais amplas. Não tem como um serviço substitutivo, no caso um CAPS ou então um hospital psiquiátrico, a prestar assistência e não ter um suporte de retaguarda. O suporte de retaguarda é a família, Uhum. e na maioria das vezes os vínculos já estão quebrados. Não tem. Infelizmente não tem, mas há condições de buscar para evitar uma internação e uma institucionalização desnecessária. Mas existem meios também para que tenha um acolhimento adequado, um estudo maior para oferta até de geração de renda e de condições de buscar a cidadania dessas pessoas. Quando eu digo a sociedade em si, porque o comércio ele acaba de certa forma colaborando
e também sendo vítima daquela situação. Porque, além de fornecer trabalhos nas feiras, que podem vir a carregar, são eles que são prejudicados também quando há pequenos furtos, ou então quando as pessoas deixam de frequentar o ambiente porque o índice de criminalidade é cada vez maior. Então a gente precisa sim ter um maior suporte, ter um olhar mais específico, porque naquela mistura de pessoas é comum a gente encontrar não só o usuário, mas os criminosos, as pessoas que trabalham com tráfico e também a existência de outros crimes paralelos que acabam reforçando aquela realidade e acaba prejudicando a sociedade. Certo. Então a gente vai finalizar. Recentemente você lançou um livro, né, chamado Suspiros e Relatos: A Saúde Mental dos Trabalhadores da UTI. Queria que você fizesse um resumo do que é esse livro. O livro ele fala sobre a saúde mental dos trabalhadores, ele é fruto do meu mestrado na Federal do Rio Grande do Norte, e ele vem falar como esses trabalhadores que estavam no período da Covid, que estavam à beira-leito da UTI, lidaram com situações difíceis, como, por exemplo, o grande número de mortes, o grande número de pessoas que precisavam dar um suporte e não eram habilitadas para isso, a questão interpessoal, conflitos de comunicação, pode dizer comunicação violenta e a necessidade de melhor articulação. Pessoas que adoeceram também. Pessoas que adoeceram, muitos se viram como pacientes. E, em especial, como a gente pode falar em saúde mental, houve um desleixo, né, e um descuido da sua saúde emocional e mental, porque encontraram naquele período uma oportunidade de conseguir mais empregos, mas também uma situação de risco de ter que preservar aqueles que estavam em casa e acabando contaminando a si e os seus colegas. Então a ideia é criar como fruto, junto com o professor Maurício Macedo, que foi meu orientador da Federal do Rio Grande do Norte, é criar um procedimento operacional padrão, POP, para que a gente possa avaliar os sinais e sintomas desse profissional para evitar que eles venham a ter um esgotamento mental, no caso burnout, que é conhecido, e acabem atrapalhando o processo de trabalho das unidades e buscando para si melhor qualidade de vida através de atividades que possam evitar situações como fadiga, estresse, e isso valorizando ainda mais a gestão do trabalho e o papel do SUS, que é garantir assistência e qualidade de vida, não apenas para aqueles que buscam salvar suas vidas, que no caso a UTI significa isso, o lugar de salvar vidas, prolongar a vida, mas aqueles profissionais que estão lá, prontos para isso e se viram como heróis de jaleco branco, tiveram que ocupar um espaço e não tiveram o suporte adequado, e ainda vem sofrendo, como todos nós, ao mundo acelerado, sem condições ainda de propor estratégias que possam trazer um reconhecimento, e um reconhecimento que eu diga individual, não através do outro, né? A gente ainda peca nisso, nós somos acelerados, uma sociedade de desempenho, como diz os filósofos Churran, e sempre esperando o aval do outro para dizer quem nós somos. Então a ideia é sensibilizar, provocar e criar um ambiente, seja ele de saúde, na UTI ou qualquer outros espaços, a discussão de um protocolo, de um cuidado que amplia a rede de interação, ou seja, eu cuido de mim e quando eu precisar de você, você pode me auxiliar. Se você precisar, eu estou disponível. Essa rede de solidariedade, ela precisa ser criada em todos os espaços. E só assim que a gente pode ter uma sociedade mais, possa-se dizer, que tenha a conscientização do cuidado de saúde mental, que é o que preconiza a campanha Janeiro Branco. Agora, na época da Covid, explodiu muita coisa, né? Mas principalmente, como você falou, os casos de transtornos mentais, problemas, distúrbios e tal. Passado o período mais crítico, né? 2020, 2021, você tem acompanhado se as pessoas continuaram fazendo seus cuidados na saúde mental? Sendo bem sincero, foi uma coisa mais assim, da época e pronto, acabou? Eu creio que hoje em dia as pessoas falam muito mais da importância, mas pouco fazem. As pessoas reconhecem no outro, que o outro, acho que a gente acabou Acaba julgando, né? Ficamos especialistas em encontrar no outro os defeitos, em nos questionar os nossos próprios, mas também em maquiá-los.
né? Então é fácil a gente entender que as pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão, elas não saem comentando que estão depressivos, elas acabam escondendo a tristeza e apresentando uma felicidade que ela não é real. Por isso a dependência pelo outro, né? Então assim, atualmente as pessoas falam muito sobre qualidade de vida, sobre a saúde mental e emocional, conhecem diagnóstico, conseguem identificar no outro, já percebem em si, mas continuam desleixados e descuidados. Porque mesmo com o incentivo dos outros, ela não consegue entrar no processo de autoconhecimento, de autocuidado, muitas das vezes porque não sabem como buscar uma assistência, mas também não sabem como lidar com alguém que está disponível para auxiliá-lo, cuidá-lo. A gente prefere muito mais criar cuidado no físico, no biológico e deixar o emocional, o psíquico para depois, mal sabendo que a gente, para cuidar do outro, precisa estar bem também. É um conjunto, né? É o físico, é o emocional, é o espiritual. Tudo isso Perfeito. contribui para que a gente tenha uma saúde saudável, né? É isso que a Saúde gente. saudável, sempre É, diz. o termo É está isso, né? correto, porque assim, se a gente for falar, agora tu criou uma oportunidade. O que é saúde? Saúde é ausência de doença. Uhum. Agora, uma pessoa que está hipertensa, diabetes, ela não tem saúde? Ela é uma pessoa saudável, porque ela conseguiu compensar, se ela tiver o cuidado preventivo e promover para si oportunidades, ela pode ter condições de ser considerada uma pessoa saudável. Quando a gente fala em saudável, é porque a pessoa consegue lidar com suas adversidades e compensar. Ela é equilibrista, né? Por que que a gente fala em saudável? Porque o saudável está mais próximo daquilo que a gente vem a consumir, daquilo que a gente vem a propor. Porque a gente pensa em qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente também fala em dignidade da pessoa humana. Como vários temas que a gente falou aqui, a questão do uso abusivo de droga, morador de rua, pessoas que acabam entrando em surto por desassistência ou então por uma abordagem que não foi adequada. Isso significa dignidade. Então nós precisamos propor esses pontos. A questão da dignidade da pessoa humana, a questão que é um direito constitucional, claro, a questão do ser saudável, buscar ações, atividades, consumir, alimentar, cuidar-se de maneira saudável, práticas, rotina saudável, e quebrar o estigma, seja do que é saúde. Saúde é bem-estar. Saúde não é ausência de doença. Pois tá bom. Gente, nós conversamos com o Dr. Rui Cruz. A Rádio Imparcial agradece a visita dele. Seja bem-vindo novamente, outras vezes, outras oportunidades. A gente espera que você tenha curtido a entrevista. Eu gostei muito e agradeço a parceria que nós temos na publicação de artigos e atividades como essa, que é uma oportunidade de a gente estar mais próximo de vocês e falar sobre temas importantes como esse. Então tá, gente, a gente vai ficando por aqui. Essa entrevista, ela estará no canal do YouTube, @TVU Imparcial. Nós agradecemos e até uma próxima.